Olá, produtor! O que está causando amarelecimento na sua lavoura de moringa? Um vídeo rápido para as principais causas e soluções. Seja muito bem-vindo e esse vídeo eu vou falar sobre esse problema. O amarelecimento nas folhas da sua lavoura, também conhecido como clerose, é um sintoma que indica que algo não está certo com as nossas plantas. Não está certo. Diversos fatores podem sim levar a esse problema. E isso vai afetar a produtividade e a qualidade das nossas colheitas. Nesse vídeo rápido, vamos explorar as principais causas do amarelecimento e em lavouras como a moringa, eu vou oferecer aqui algumas dicas para identificar e solucionar esse problema. Acompanhe comigo até o final. E um dos primeiros aí é a deficiência de nutriente. Exatamente. Nitrogênio é um deles. A falta de nitrogênio é uma das causas mais comuns. Gente. E ela se manifesta principalmente nas folhas mais velhas, que ficam amareladas do centro para as bordas. Enquanto nas folhas mais novas, vocês vão ver que elas vão ficar mais verde. Outro exemplo é o fósforo. A deficiência de fósforo leva ao amarelecimento nas folhas mais velhas, com tons mais avermelhados ou púrpuras. O crescimento da planta também é prejudicado, gente, por falta desse nutriente. Potássio também, a falta do potássio causa o amarelado, gente, principalmente nas bordas das folhas. Esse momento, gente, é assim, você precisa agir. Você, produtor, precisa identificar. Por exemplo, no caso do potássio, né, vai agredindo a folha, vai ali depois para o centro da folha, já vocês vão ver que ela se estende de uma forma muito rápida, podendo até secar e cair as folhas. Então você precisa agir. Aqui no canal, inclusive, nós temos vários materiais onde a gente fala sobre a utilização de alguns adubos que são importantes. Inclusive, o Mestre da Moringa, aqui no nosso canal, né, Mestre da Moringa, nós assim enfatizamos constantemente a importância da análise de solo. É a decisão acertada para investir e compreender as reais necessidades do seu solo, produtor. Outro ponto de aparecimento das folhas amarelas na lavoura é o excesso de água. O alagamento ou a irrigação excessiva pode apodrecer as raízes, impedindo o quê? A absorção de água e de nutrientes pelas plantas. Isso também leva ao amarelecimento geral das folhas, além de outros sintomas como o murchamento, a queda das folhas, e em muitas regiões acontece de chover, por exemplo, por vários dias, né? Chove, e aí a lavoura também começa a ficar amarelada. Só que esse fator a gente não consegue controlar. Outro fator, pragas e doenças. Diversas pragas e doenças podem atacar as plantações, causando o amarelecimento como sintoma, por exemplo, de vírus, bactérias, fungos, nematóides. Esses são alguns exemplos para essas situações. Às vezes você tá ali andando na lavoura e tá notando uma praga, uma doença, e você, produtor, precisa pesquisar. Você precisa levar essa situação para uma pessoa, um profissional, um técnico, para ele poder te auxiliar, para você não perder a sua lavoura, tá bom? O amarelecimento pode se apresentar em padrões específicos e vai variar. Como eu falei para vocês, essas situações como nutrientes, doenças e pragas, por exemplo, o excesso de água, são um deles. Tem outra situação também, que é a salinidade do solo. Mais um, hein? O acúmulo de sais no solo pode sim prejudicar a absorção de água e nutrientes pelas plantas, levando ao amarelecimento das folhas, principalmente nas bordas e nas pontas. Esse também é uma situação crítica, gente. Outro que para mim é muito importante é o pH do solo inadequado. A faixa ideal de pH para a maioria das plantas é entre 6 a 7. Solos muito ácidos ou alcalinos podem dificultar a absorção de nutrientes, causando o quê? A faixa amarela na lavoura. Vamos agora realizar o que? A identificação das causas.
Presta bem atenção. Observar os padrões de amarelecimento nas folhas pode ajudar a identificar a causa do problema. Ou seja, analisar o solo e realizar testes de laboratório também pode fornecer informações precisas sobre a disponibilidade de nutrientes e o pH. Gente, vale lembrar que você, produtor, você é a pessoa que vai conseguir ser a fonte principal de levar o que está acontecendo com a sua lavoura. Então, às vezes, tem um colaborador lá e ele não tem muita experiência. Ele não vai saber explicar corretamente, não, tá tudo amarelo, tá desse jeito. Não, mas como? Tá na folha, tá no centro, como é que tá esse amarelado? Então, nós precisamos identificar. Tira uma foto, manda para um técnico, manda para um agrônomo, chame alguém. Se você nunca fez análise de solo, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer uma análise de solo. Inclusive, essa semana eu já até falei com o produtor, ele nunca fez análise de solo, sempre está investindo. Eu falei, olha, a planta, 1 hora na sua lavoura, ela vai, eu usei até uma palavra, eu usei uma palavra específica com ele. Olha a ambulância. A planta, ela vai denunciar a falta de nutrição no solo. Gente, não existe esses negócios de milagres. Milagres assim, eu vou plantar, mas se você quer colher, você precisa investir. Você precisa fazer o passo a passo, precisa fazer da maneira correta. Mas eu vou trazer aqui para vocês essas situações que dá para poder solucionar esses problemas, mas um deles é identificar aí o colaborador para ele poder te ajudar, ou então até mesmo você, produtor, ir lá na lavoura para poder fazer, volta aqui talvez nos vídeos, veja o que eu já falei aqui para vocês conseguirem identificar o problema, tá? Então aqui uma das soluções é corrigir a deficiência de nutrientes, gente. É através de adubação adequada que a gente vai conseguir esses resultados. A segunda, implementar uma prática de irrigação eficiente. Muitas pessoas perguntam pra gente qual que é o ideal. O ideal é você chamar um técnico de irrigação, ver as suas condições, ele vai estudar junto com você a melhor lâmina d'água, ele vai olhar qual a vazão da água que você tem. Lembrando que a moringa, ela não precisa desse fator de muita água. Vocês vão ver que de acordo com o solo de vocês, com o clima de vocês, a umidade no solo é o suficiente, não precisa encharcar, basta deixar úmido. E outra, tem regiões, porque tudo depende, tem região o solo é mais, o clima é mais quente, e aí a moringa ela tá desenvolvendo e ali ela vai fazendo o que? Ela vai esfriando aquele ambiente. Ou seja, a gente também faz o que? A redução, às vezes, da água nessa situação. Porque o solo tá úmido, você tá vendo que tá produzindo bem, que ela tá ficando molhada, mas sem estar em excesso, em exagero. Então você, produtor, também vai avaliar essa situação. Outra coisa, a gente precisa avaliar a questão das doenças e pragas. Doenças e pragas na lavoura também, gente, é uma forma de você controlar essa situação. Então, com medidas de usos, com o uso de métodos biológicos, químicos, ou até às vezes o controle manual vai auxiliar. A gente vê aí que, por exemplo, tem formiga cortadeira, a gente tem ácaro, tem mosca branca, às vezes pode vir uma lagarta, tá aí atacando a sua lavoura. Então você precisa identificar, você precisa ir lá caminhar na sua lavoura, você precisa ter contato com a sua lavoura. Lembre-se, o diagnóstico preciso da causa é o seu olho, produtor. É você tá lá dentro da sua lavoura. Não adianta só seu colaborador tá lá falando. Você precisa ir lá ver. Claro que a gente tem muitos produtores, inclusive eu falo aí com grandes produtores, eles são os primeiros a ir visitar a área deles. É algo novo, é algo que o seu grupo, o seu time não está acostumado a se movimentar e você está recebendo essas informações, então você precisa passar para o seu time. Esteja junto, vai junto, faz junto, ensina. Na dúvida, entre em contato com a nossa equipe. Um grande abraço e se você não ativou o sininho, ativa o sininho para receber as notificações. E para a gente concluir, isso aconteceu na sua lavoura? Você teve essa situação? Comenta aqui para nós como você conseguiu resolver esse problema. Até o próximo vídeo.